Amém, meus irmãos? Então vamos para a palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia aí. Bíblia, tá bom, tá certo. Hebreus capítulo 5. Deixa ela aberta aí, Hebreus capítulo 5. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas fica à vontade aí para ler. Amém? Deixa aberto aí. Irmãos, nós estamos nesse tempo, o Senhor, depois que eu voltei de Marajó, pelas palavras que nós recebemos no final de ano, o Senhor nos conduziu a esse início agora, né, de volta, de pregações que os irmãos inclusive fizeram aqui. Eu queria dar uma continuidade a isso, falando um pouco sobre a maturidade, amém? E o Senhor colocou um tema, né, numa série de pregações, que é de consumidores a construtores. Então é o desafio de nós caminharmos para esse lugar de maturidade, amém? E a gente trabalhou em Efésios, né, sobre essa questão mesmo, quando Paulo no capítulo 4 fala de que os 5 ministérios trabalham para a edificação e maturidade do corpo de Cristo, amém? Sendo Cristo o cabeça. Nós precisamos entender que o Senhor tem nos chamado, tem nos convidado para esse lugar de filhos maduros, não somente de crianças sendo levadas de ventos de doutrina de um lado para o outro, mas de crianças, né, de filhos, na verdade, de homens maduros que sentam na mesa do Pai, entendendo o seu propósito e missão na terra, amém? Porque, eu não sei você, mas quando a gente olha ali para Romanos, quando fala que nós fomos recebidos pelo Espírito de Deus, nós fomos adotados, a ideia simplesmente que nós temos é de que nós éramos órfãos, e agora nós fazemos parte da família, né, como filhos de Deus. E isso é uma verdade, amém? Mas a palavra filho que está sendo usada ali, não é a palavra de filhinho, não é de criança, não é de menino. A palavra que está sendo usada ali para filho é de ruios, ou seja, de filhos maduros. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas quando uma criança judia, ela sai da infância, ela não vai para a adolescência, não existe adolescência. Na maioria dos países orientais não existe adolescência. A criança passa dos 12, 13 ali, muda de acordo com o lugar, mas geralmente é de 12 anos aos 13 ela já é um adulto. Ela já é considerada um homem. Em alguns lugares, uma criança de 13 anos, para nós ainda uma criança, se cometer um crime vai preso. Por quê? Porque ele é considerado pela lei um adulto, já não é mais uma criança inocente. Amém? E essa criança, ela estava até os 12 anos na tutela da mãe. A mãe era responsável em criar o caráter, em definir afetos, memórias afetivas. Mas quando ele passava pelo bar mitzvah, e ele era agora um adulto, ele começava a andar com o pai também. Ele estava nos cuidados da mãe, mas agora ele ia também andar com o pai. Para quê? Para saber dos negócios da família, para entender no que o pai trabalhava, como o pai trabalhava. E eu não sei se vocês lembram, mas Jesus nos 12 anos, quando ele chega, né, e a mãe perde, lembra ele? Maria perdeu Jesus na Páscoa, na festa da Páscoa, encontrou Jesus, e aí quando ela questionou: menino, onde você estava? Ele disse o que para ela? Eu estava cuidando das coisas do meu pai. Estão me entendendo? Existe algo, irmãos, que nós precisamos entender e transicionar nesse tempo. De que não é somente de nós estarmos como crianças dependentes, como bebês dependentes, mas o Senhor tem nos chamado a um lugar de responsabilidade também.
E se nós não adquirirmos essa responsabilidade, dificilmente nós vamos avançar no reino de Deus e no propósito. É por isso que muitas pessoas, elas caminham tanto tempo na igreja e sentem como se tivessem uma vida sem sentido. Sabe, cara, o que eu estou fazendo? E aí elas têm uma hora que elas estão lá em cima, e tem hora que elas estão lá embaixo, tem hora que elas estão, sabe, querendo Jesus, mas tem hora que não quer nada, tem hora que ama a Deus ao ponto de entregar tudo, tem hora que não quer saber nem de ouvir falar sobre igreja. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque nós não estamos cumprindo o nosso propósito pelo qual Deus nos chama. Assim como você, se passar muito tempo sem comer, fica fraco, quem já passou mal aqui? Porque ficou com fome? Acho que todo mundo, né, passou por isso um dia. Não conseguiu se alimentar e a pressão baixou, deu aquela, né? Eu, assim, gordinho, passo mal. Tem que comer, senão o que acontece? Eu passo mal, olha lá, não é, Thaís? Thaís é magrinha, mas se não comer, gente, ela passa mal direto, né? Vocês estão comigo ou não? Da mesma forma, é com o alimento espiritual. E olha só o que Jesus fala. Um dia a mãe chega e fala: filho, você não está com fome? Ele fala o quê? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitas vezes nós estamos fracos porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Então, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5:12. Vamos ler aqui na NVI, no telão aqui, todo mundo. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é e não tem experiência no ensino da 14. No entanto, o alimento sólido é para os quais pelo exercício constante se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o... Amém? Então o que nós estamos vendo aqui? O escritor de Hebreus, eu falei Paulo, mas não é, tá? O escritor de Hebreus falando aqui aos hebreus, dizendo: olha, deixa eu falar algo para vocês precisam entender essa coisa aqui. No tempo em que vocês já estão na igreja, vivendo igreja, já eram para vocês serem mestres. Mas vocês ainda são crianças. O que isso nos mostra, irmãos? De que não é o tempo na igreja que nos faz homens e mulheres maduros. Amém? Você pode ter quanto tempo for, cresceu na igreja, nasceu na igreja, que ninguém nasce na igreja, nasce no hospital, né? Mas foi criado dentro dos ensinos na igreja, mas mesmo assim ser considerado alguém maturo. E todos nós começamos a vida cristã como bebê. Amém? Paulo vai falar isso. Não devemos, só que de alguma forma nós precisamos entender que nós não devemos permanecer como crianças, como bebês. A Bíblia nos chama a todo momento a amadurecer, a crescer no conhecimento de Deus e na prática da fé. Amém? Hoje a gente vai estar aqui e nós vamos buscar entender o que é maturidade, o porquê da maturidade e o porquê também a maturidade é essencial e como podemos avançar para um relacionamento mais profundo com Cristo. Amém? O primeiro tópico que eu quero falar com vocês é o problema da imaturidade espiritual. Como a gente viu aqui em 12:13, né? Que é: pois quando já deveis ser mestres, levado em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares do oráculo de Deus.
passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Amém? A gente vê aqui que o autor de Hebreus, ele repreende os cristãos por quê? Porque apesar do tempo que eles estavam na fé, eles ainda precisavam ser ministrados em coisas básicas. Amém? Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos aqui, como o próprio tema da pregação fala, como consumidores. Quando a gente tem um escritor americano chamado James K. Smith, ele escreve um livro chamado Você é Aquilo que Você Ama. Ele faz um contraponto contra René Descartes, que diz: você é aquilo que você sabe, você é aquilo que você pensa, e a frase mais comum que a gente já ouviu: penso, logo existo, né? René Descartes traz isso, mas ele faz um contraponto de que nós somos aquilo que nós amamos. Os nossos amores nos definem, os nossos amores nos apontam e trazem para nós a realidade de como nós vamos viver a partir daquilo que nós amamos, daquilo que nós amamos. Amém? E muito disso acontece pelas liturgias, porque a gente acha que liturgia só acontece no culto. Amém? E alguns ainda entendem assim: liturgia só acontece na igreja católica. A igreja católica, a igreja episcopal, a anglicana, elas são igrejas litúrgicas. Por quê? Porque elas têm aquela ênfase na liturgia, né? Mas toda liturgia, ela é o quê? Ela é didática. Vocês estão comigo? Toda liturgia serve para quê? Para ensinar. Amém? Então, quando nós estamos aqui, nós estamos passando esse tempo litúrgico, a intenção é que nosso coração comece a ser calibrado, o nosso amor comece a ser calibrado, o norte da bússola do nosso coração seja apontado para Deus. O foco, o alvo do nosso amor precisa ser Deus. Então tudo que nós estamos fazendo hoje aqui é calibrando a bússola do nosso coração, ou apontando o nosso desejo, o nosso amor para Deus. Então tudo que nós estamos fazendo, desde o louvor da palavra, é para trazer para nós a consciência, alinhar o nosso coração acerca da responsabilidade de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, ou como Jesus nos ensinou, o próximo como Jesus amou, né? Assim como Jesus nos amou, nós devemos amar o próximo. Amém? Até aqui está tranquilo? Amém? Então nós precisamos entender. E o que leva a gente a ficar nesse lugar de infantilidade? É que a nossa cabeça, irmãos, é levada por outras liturgias. As liturgias seculares. Quem já ouviu aquela frase? O diabo não cria, ele copia. Que depois veio falar da mídia, né? Na mídia nada se cria, tudo se copia. Essa aí é o próprio Satanás. Mas o que acontece? Ele não tem poder criativo real. Então ele usa a sua forma de definir os seus amores. E uma das coisas que James K. Smith traz é sobre a liturgia do shopping. Ele traz a ideia de que o shopping, ele é um templo. E se você olhar, você vai ver um pé direito alto, você sempre vai ver, né, aquele padrão, né? No shopping não existe relógio, se você olhar dentro do shopping não existe relógio. Você não consegue saber se é de manhã, se é de noite. Por quê? Porque são meios para conduzir você a um lugar de conforto e de consumo. Então você vai andar no shopping, quando você entra no shopping tem um cheiro, né? Você fala: uau, preciso comprar um perfume. E ele fala que dentro deste grande templo existem várias capelas, e que nessas capelas existem divindades segurando dádivas. Então você entra em uma loja, né, ou em uma dessas capelas, está lá
uma divindade com uma bolsa da Vuitton, da Vitor Hugo. E aí o que você faz para poder receber aquela dádiva? Você vai até o final da capela, sacrifica e recebe a sua dádiva. Sai com a sua dádiva. Olha aqui, eu ganhei a minha dádiva, eu sou abençoado. E essa cultura parece algo bobo, mas vai tomando o nosso coração ao ponto de nós frequentarmos igreja na mesma perspectiva. A oferta já não é mais a demonstração de gratidão. A oferta já é o sacrifício para eu receber mais. Por quê? Porque existe muitas vezes, né, um sacerdote equivocado que está fazendo o quê? Pegando a gente pela nossa cobiça. Fala a verdade, irmãos. Vamos aqui, vamos ser sinceros. Imaginem isso. Se alguém chega e falar para você assim, ó, o seguinte: tem um negócio ali que se você investir vai dar 30, 60 e 100 por um. Imagina isso. Peraí, não entendi. É isso mesmo, se você investir vai dar 30, 60 e 100 por um. O cara fala, se eu der 1.000, eu posso receber 30 mil, 60 mil ou 100 mil? É isso mesmo? É. Irmão, você pode estar liso, sem nenhum real no bolso. Você vai fazer o quê? Não, você está com o nome sujo, você vai vender. Você vai falar assim, ó, pega aqui meu filho, segura ele aqui, me dê R$1.000. Eu vou ali, por quê? 30, 60, 100 por um. Aonde nós estamos sendo pegos? Na nossa cobiça. Mas quando essa palavra ela está sendo lançada, não está falando de semente, oferta, está falando do evangelho sendo pregado. É sobre essa nossa responsabilidade, não é sobre aquilo que nós estamos ganhando simplesmente, mas é sobre aquilo que nós estamos nos responsabilizando, porque esse 30, 60 e 100 por um não é coisas que nós vamos ganhar, é pessoas que o reino de Deus vai ganhar. Vocês estão comigo ou não? Mas por causa dessa liturgia mundana de consumo, aonde nós estamos chegando e buscando no culto receber mais, e não entender Deus, eu preciso ser encontrado pelo Senhor nessa noite, eu preciso ser encontrado pela sua glória, para que eu saia desse estado de imaturidade e avance para onde? Para um lugar de maturidade, de filhos maduros. Então esse consumo, essa ideia de consumo está dentro da gente. A gente vem num culto, irmãos, e a gente está esperando encontrar o melhor lugar. É bom, irmãos, é ruim você chegar num lugar, ter conforto, ter um ar-condicionado. Às vezes para quem tem renite mas não estou falando para você. Mas para um todo, não é bom você chegar a ter conforto, você chegar a ter um som de qualidade, você chegar aqui, né? Ter um lugar confortável, bonito, legal, para você tudo isso é maravilhoso, amém? Mas eu não posso me limitar a isso, eu não posso só desejar isso. Qual é o parâmetro que eu escolho para estar numa igreja? Qual é o parâmetro que eu uso para escolher um lugar para ficar? Muitas vezes são esses, irmãos. Como é a salinha do infantil? Como que a igreja tem ar-condicionado? A igreja tem um bom louvor? A igreja tem uma palavra que me agrada? Por quê? Porque eu quero ser agradado e sair do culto motivado para uma semana de bênção e de vitória. Amém? Você já é abençoado. Você não precisa ser abençoado. Você está aqui para poder prestar um culto, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque você já é abençoado.
com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo, eu já sou abençoado. Amém, irmãos? Mas muitas vezes nós queremos uma palavra de motivação, nós queremos uma palavra para levar o nosso ânimo, o nosso ego, e o Senhor às vezes faz isso, amém? Principalmente quando você para de ser preguiçoso e começa a ler a Bíblia. É igual aquela história, né? Pastor, eu preciso ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Não, mas eu quero ouvir de forma audível, leia em voz alta. Por quê? Porque a revelação que você precisa, aquilo que você precisa, a palavra de motivação que você precisa, está nas Escrituras. Amém? Aqui, irmãos, nós precisamos do avivamento, do verdadeiro avivamento, que não é a tampa subindo, mas o fundo caindo. Amém, irmãos? Mas isso é de fato para quem é maduro. Amém? O perigo de permanecer como bebês na fé. Bebês são dependentes, frágeis, incapazes de lidar com situações complexas. Cristãos imaturos vivem apenas do básico, sem aprofundamento na palavra, vulneráveis ao engano e às crises da vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sente que está crescendo espiritualmente ou você está estagnado? Responde para você mesmo. O ponto 2 que eu quero falar é sobre o chamado ao alimento sólido. O escritor de Hebreus, em Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, irmãos? O crescimento exige esforço e prática. Amém? Se você pegar uma criança, né? O que vai fazer ela andar com mais firmeza? O que os papais fazem? Eu já vi o Samuel, né? O Samuel já está andando. Mas antes você teve que fazer o que, Rafa? Segurava lá, eu lembro, né? Nas festinhas, você lá, né? Se eu fizer isso 2 minutos, eu já vou andar uma semana assim. Mas tem que segurar. Para quê? Para que o exercício constante fortaleça os passos, traga para a criança segurança. Mas o porquê nós não amadurecemos? Porque nós somos ouvintes, consumidores de palavra. Nós ouvimos muito e aquilo até nos impacta. Nós ouvimos e aquela palavra até entra, nos faz chorar. E quantas vezes, irmãos, você ouviu uma pregação que você falou: meu Deus, cara, é isso, yes, os church, né? Vamos lá, alguém? Isso é isso, cara. Dá um assovio, né, Lipeira? Como é um assovio? Mas, cara, na hora da prática, a gente vai ver a palavra dizendo para nós, Tiago falando para a gente não ser somente o que? Ouvintes da palavra, mas praticantes. Jesus vai falar que o construtor prudente é aquele que ouve e pratica. É exercício, irmão, não é fácil. É por isso que Jesus, quando ele chama os seus discípulos, quando a gente vê ali em Lucas capítulo 14, que ele começa a discorrer acerca do discipulado, da importância do chamado, do peso do chamado ao discipulado, ele começa onde diz assim: eu vou te seguir, Jesus, aonde quer que você for. Ele falou: tem certeza? Deixa eu falar uma coisa, olha, as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Aquele que amar mais pai, mãe, cachorro, casa, emprego, mais do que a mim é o quê? Não é digno de ser meu? Vocês estão comigo ou não?
Ele está trazendo uma realidade do quê? Do quanto custa. E no final de tudo isso ele fala assim, olha, o reino de Deus é como um construtor que senta para construir uma torre. Ao sentar, ele primeiro tem que fazer o quê? Calcular os custos. O quanto me custa seguir Jesus. E na verdade, irmãos, para seguir Jesus em meio à multidão não te custa nada. Porque o sacrifício de Jesus já foi pago. Amém? Mas ele está falando, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer vir após mim, aquele que quer andar debaixo de uma realidade aonde estamos unidos pelo vínculo do Espírito, esse precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Responsabilidade, consciência de responsabilidade. Não vai ser fácil. Só que quantos aqui, ao momento que aceitaram Jesus, ouviram, você já sentou e calculou os custos? Você entende que você vai ter que perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você entende que você vai ter que orar por aqueles que te perseguem. Você sabe que você vai ter que abençoar aqueles que te maldizem. De que você vai ter que amar os seus inimigos. De que quando você tomar um tapa de um lado, você vai ter que oferecer o outro. De quando te roubarem a capa, você vai ter que dar a túnica também. Quantos aqui já ouviram isso? Ao momento em que se converteu, não. Nós não ouvimos isso, meu irmão. Amém? Porque de fato, irmãos, nós precisamos entender que toda a nossa expectativa está nessa terra, está no quanto Deus pode nos abençoar aqui nessa terra, e é isso que nos leva à imaturidade, é isso que nos impede de fato de viver a prática da palavra de Deus, de sermos pessoas que estamos crescendo na fé, de pessoas que estamos amadurecendo em Cristo Jesus. A maturidade, ela traz discernimento. Cristãos maduros não são enganados facilmente por falsas doutrinas, modismos espirituais ou decisões erradas. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa, nós estamos em um tempo bem difícil quando se trata dessa questão mesmo de pregação e coisas do tipo. Porque é muito sutil e a gente está muito ligado à ideia de que aquilo que nós precisamos ouvir é aquilo que nos impulsiona. Amém? E a palavra de Deus por si só, ela já é um impulso. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó: no mundo tereis, mas, por quê? Nós em Cristo somos mais que, o fim a gente já sabe. Mas a ideia, muitas vezes, que nós ouvimos e que nós estamos vendo, é sobre algo imediato, é sobre algo agora, é sobre algo nesse momento, é sobre algo que venha como resposta para a minha necessidade agora. E muitas vezes essa necessidade do agora não é uma necessidade do propósito de Deus. É uma necessidade momentânea de algo passageiro, de algo transitório, de algo que vai ter fim, de algo que na morte fica aqui. Vocês estão comigo ou não? De que não é legado, de que não é semente, de não é algo que está sendo plantado para a eternidade. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, não simplesmente, irmãos, para que nós viéssemos a culto e ouvíssemos palavras de motivação. A maior motivação é nós entendermos que nós fomos amados por Cristo, de que nós fomos salvos mesmo ainda pecadores,
de que o amor de Cristo nos encontrou. Se nós entendermos isso, nós não temos necessidade mais de outras palavras que nos motivem, não. Nós levantaríamos cedo de manhã e diríamos: obrigado, Deus, porque a sua graça me alcançou, o seu sangue me salvou, e eis-me aqui, usa-me para a sua glória, ó Deus. Mas o que nós temos hoje é uma imagem de uma geração, como Paulo fala em Filipenses, que fizeram do seu ventre o seu Deus, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, não adianta nós estarmos aqui esperando que vai ser simplesmente um culto muito bom, muito forte, que vai fazer com que você desperte. Não. Quantos de nós passamos por ministrações como essa? Quantos de nós ouvimos palavras, orações onde nós fomos impactados, e 1 mês, 3 meses depois, nós estávamos de novo caídos, prostrados diante do pecado? O Senhor está nos chamando à maturidade. O Senhor está nos chamando a um lugar de entendermos que as nossas leves e momentâneas tribulações ou sofrimentos estão produzindo para nós, irmãos, uma glória que há de ser revelada. Amém? Quando nós estamos entregando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando eu não estou buscando só os meus interesses, quando eu não estou buscando só o meu bem-estar, quando eu entendo que Cristo morreu naquela cruz para me levar ao Pai, mas com um propósito maior, não simplesmente de vê-lo, de contemplá-lo, mas de mostrar, de revelar Deus no meio aonde Ele me inseriu. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Não é uma experiência transcendental, não é uma experiência sobrenatural. Eu vi Deus, como Isaías viu um dia, eu vi Deus, como Jeremias ouviu, eu vi Deus. A gente viu Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Eles viram Jesus com o corpo glorificado. Sabe o que eles viram? Eles viram Jesus na totalidade de Deus. Eles viram Jesus antes de se esvaziar de si mesmo. Foi isso que Pedro viu, e nem isso foi capaz de levá-lo a não negar. Não é mais um culto que você precisa, não é de mais uma oração que você precisa, é de consciência e responsabilidade de se levantar hoje deste lugar e falar: Cristo morreu por mim e isso é o suficiente. Ele me perdoou dos meus pecados, Ele apagou a minha dívida e isso é suficiente. Não é de mais uma oração poderosa, mas de um posicionamento, dizendo: a partir de hoje, eu vou ser a expressão da glória de Deus na terra. Como assim, Moisés? Paulo disse: Cristo em vós é a esperança da glória. É as pessoas olhando para você, Fred, chegando do banco e não vendo mais o Fred, mas Cristo. É o Fred, mas a atitude, a fala é Cristo. É você chegando, Wesley, na barbearia, quando você põe a mão na cabeça do indivíduo, ele já endemonia. Mentira. Ele é tomado pelo amor de Deus. Por quê? Porque você entendeu a sua responsabilidade. Num culto você não está vindo consumir, ouvir mais uma palavra. Eu preciso aqui de mais rudimentos, de mais coisas elementares. Não, você precisa pegar o que você já tem e praticar. Quer estar fortalecido no Espírito, quer crescer espiritualmente, começa a praticar o que você já tem, aquilo que você sabe. A parábola do talento fala sobre isso. Vocês estão comigo ou não? Tem gente que recebeu, um homem recebeu 5 talentos.
E ele fez o que? Ele trabalhou e entregou ao seu senhor o que? Mais 5. Outro recebeu 2 talentos. Ele foi lá, trabalhou e deu mais 2. É o que? 4. Mas teve um que recebeu 1 talento. E porque ele estava com aquele talento, o que aconteceu? Ele escondeu. Ele diz: eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta. Tive medo de perder o seu dinheiro e escondi. Ele falando: sabendo quem eu sou, por que você não confiou aos banqueiros? Por que você não confiou aos banqueiros? Deixa eu falar uma coisa para você. Peguem, servos, esse dinheiro e dê a quem tem mais, porque aquele que tem mais receberá mais, mas aquele que deu pouco fruto, até do pouco que ele tem será tirado. Mensagem do Evangelho. Se a gente estivesse na igreja católica, mensagem de Jesus Cristo, palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece, irmãos? Nós não estamos valorizando, nós não estamos dando crédito àquilo que Cristo está falando conosco. Você está buscando alimento sólido ou ainda depende apenas do básico da fé? Então, como avançar para a maturidade? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Quatro 14. Amém? Vocês acharam? Diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com a qual induzem ao erro, mas seguindo a verdade em cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Aqui há um imperativo: cresçamos. Aqui, irmãos, não é o crescimento natural. Aqui Paulo está trazendo aos Éfesos a responsabilidade de crescermos. O que nós vimos lá no livro de Hebreus, que pela prática nós vamos crescer. Tudo isso é o quê? Tudo isso são imperativos acerca daquilo que nós devemos fazer. Não é algo, irmãos, que vai acontecer independente. O crescimento na fé não é algo que vai acontecer independente. Nós precisamos entender, irmãos, de que de fato o Senhor tem nos convidado para esse lugar de crescermos, de maturidade, de entender que a prática da vida devocional, amém? A prática da vida na palavra é que vai nos levar a esse lugar de crescimento. Para que nós possamos crescer, nós precisamos desenvolver um relacionamento profundo, primeiramente com a palavra. Um relacionamento profundo, irmãos. Eu tenho 2 meios de ler a Bíblia. Eu tenho 2 meios de ler a Bíblia. O corrido, que eu leio, que é o que a gente está fazendo lá no grupo dos homens, lendo a Bíblia corrido. E eu tenho um tempo em uma parte em que eu medito em um livro específico que o Senhor coloca no meu coração para que eu medite, amém? Então passo tempo ali. Por quê? Por que esses 2 meios? Por que não um só? Porque à medida que eu leio a palavra corrida, mesmo que eu não esteja absorvendo muita coisa, eu sei que a palavra é poderosa para me limpar. Mas eu preciso meditar naquilo que Deus quer falar em específico comigo, e naquilo que a palavra está falando para eu deixar, abandonar ou adquirir
Amém? A partir daquilo que eu estou entendendo através do Espírito Santo. Porque é somente a palavra de Deus que pode nos balizar. A gente está aqui no culto da palavra, e o culto da palavra tem justamente isso, irmãos, essa função, tem esse intuito, é nós nos aprofundarmos, não somente em ouvirmos mais. Por que que o Senhor me conduziu a colocar os meninos que fizeram, as pessoas que fizeram a escola a pregar? Porque naquilo que nós estamos comunicando, nós estamos absorvendo mais. E ninguém sabia o que eles iam pregar. É algo que o Espírito está conduzindo. E à medida que eles vão pregar, eu tenho certeza que eles vão começar a testemunhar o seguinte: olha, à medida que eu estava pregando isso, o Senhor comunicou uma falta no meu coração. E à medida que eu comunico isso às pessoas, eu me responsabilizo por aquilo que eu estou comunicando. Porque nós não somos hipócritas, amém? A gente estava até conversando sobre isso. O Rafinha mandou um áudio no particular e falou: mano, eu tenho medo de ser hipócrita, eu tenho medo de ser um fariseu. E eu falei para ele: o problema não é ser um fariseu, o problema é ser um hipócrita fariseu. Porque o fariseu, Paulo era um fariseu, era alguém zeloso. Não é todo fariseu que é ruim, está me entendendo ou não? A gente fala isso de forma errônea. O fariseu. Não, o fariseu era uma pessoa que era zelosa, era alguém que meditava, alguém que conhecia as escrituras, alguém que a respeito da lei era irrepreensível. Mas eles eram hipócritas, ou seja, eles eram fingidos. Vocês estão comigo ou não? E eu declaro em nome de Jesus que nós não somos uma igreja de hipócritas, evangélicos hipócritas. E nós não vamos ouvir do Senhor hipócritas evangélicos, porque você não vai ouvir hipócritas fariseus, mas você pode ouvir hipócritas evangélicos. Vocês estão fazendo algo, vocês estão falando de algo que vocês não vivem, vocês estão pregando algo que vocês não estão dispostos a viver. E é justamente isso que é o nosso esforço, é esse relacionamento profundo com a palavra. Ou seja, nós estamos conhecendo o Senhor através da revelação da palavra, através das escrituras, né? Conhecendo e prosseguindo em conhecer, amém? Porque nisso se consiste o quê? A eternidade. A eternidade é conhecer a Deus e a Jesus e ao Pai que o enviou. Vocês estão comigo ou não? É essa a eternidade. O que eu vou fazer na eternidade? Conhecer Deus. Eu já conheço Deus, Ele é bom. Deus, Ele é o Jeová Jirê, o Deus de provisão. Rafa, o Deus de cura. Sikdum, Deus é a nossa bandeira, e aí vai. Shabaoth é o Senhor dos exércitos. Não é saber quem Ele é conhecê-lo, é receber dele aquilo que Ele é ver, contemplar. Sabe por que os anjos cantam santo, santo? Porque eles têm uma relação profunda com Ele. E esse é o segundo ponto. Um relacionamento profundo com a palavra, mas um relacionamento profundo com Deus. É conhecer a Deus. Os anjos cantam santo, santo, porque todas as vezes que eles olham, eles veem algo novo em Deus. Por que que a gente vê que existem vários olhos diante do trono? Felipe falou que é para não perder nenhum detalhe. Pode ser. Mas é que Deus, Ele é infinito na sua revelação. Nós nunca vamos, nem em toda a eternidade, conhecer todas as facetas de Deus. Vocês estão comigo? Mas a nossa cabeça limitada não consegue entender isso. Por quê? Porque 20 anos é suficiente para a gente conhecer uma pessoa, né? Quem disse? A gente pode surpreender. Quem já não se surpreendeu aqui, vivendo 20 anos do lado de uma pessoa e de repente falou: cara, estou conhecendo outras facetas aqui.
Relacionamento profundo com Deus. Relacionamento profundo com Deus é compromisso com quem Ele é compromisso com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que as Escrituras estão apontando de quem Ele é. Vocês estão comigo ou não? Isso é relacionamento profundo. Relacionamento profundo, irmãos, como a gente viu aqui, presta atenção nisso. A gente tem uma ideia, quando a gente pensa em frieza espiritual, em temperatura, quente ou frio, certo? Como se nós pudéssemos, de alguma forma, aquecer ou diminuir, tá entendendo? A ideia de esfriamento não é um termostato. A ideia de esfriamento é uma distância. É como a nossa relação no sol. Imagina isso. Quanto mais próximo do sol, mais. Quanto mais longe, mais. É a mesma coisa. Às vezes eu esfriei na fé, lendo a Bíblia, orando todos os dias, jejuando, fazendo caridade. Mas o fim sou eu mesmo. As pessoas, eu estou orando, eu estou lendo, eu estou no ciclo de oração, eu estou onde quer que for. Mas eu não demonstro Cristo. As minhas atitudes estão longe de quem Cristo é. E o que o Senhor tem nos chamado é para essa proximidade, para esse relacionamento, que o próprio Jesus ora. Pai, que eles sejam um comigo e com o Senhor. Não só entre eles, mas que eles também sejam um entre a gente. E o maior sinal, irmãos, um dos maiores sinais da frieza espiritual é quando a gente se afasta da comunhão. É quando a gente não está mais em comunhão. E a gente pode esfriar, irmãos. E eu não estou falando aqui para quem tem algum problema, alguma dificuldade real em estar em comunhão, mas quem decidiu não estar. De quem muitas vezes está no culto, mas não consegue ter comunhão. E às vezes as pessoas, elas vão culpar as outras, mas nem sempre é responsabilidade das outras. Muitas vezes é nossa responsabilidade também. Porque comunhão, tanto com os irmãos quanto com Deus, é algo que precisa ser cultivado, é algo que precisa ser trabalhado, dia após dia. Amém? Se você quer continuar também, irmãos, crescendo, que entra nessa questão também de comunhão, nós precisamos andar com pessoas maduras na fé. Olha só que interessante que fala Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Qual é os nossos relacionamentos? Que relacionamentos nós temos cultivado? Porque tudo bem, irmãos, nós sermos amigos de pessoas que estão distantes, ao ponto de que nós venhamos ser aqueles que levam essas pessoas à nossa realidade, e não nós sermos aqueles que estamos sendo induzidos a outras realidades. Amém? Então nós precisamos cultivar esse tipo de relacionamento. Para quê? Para que nós venhamos crescer de fato nesse lugar de maturidade na fé, de convicção. Amém? Nós precisamos nos esforçar a estar do lado, a perseverar na comunhão, no relacionamento, porque não é fácil. Amém? É difícil. Deus nos chama a amadurecer na fé. Permanecer estagnado é perigoso e nos impede de experimentar tudo o que Ele tem para nós. Amém? O crescimento espiritual exige
acima de tudo, compromisso, esforço e prática diária. Vocês estão comigo ou não? Querem amadurecer? Pratiquem a palavra. Perseverem naquilo que Cristo está falando. Ah, mas eu não estou vendo o resultado. Espera. Não é sobre resultados, é sobre o que Cristo está fazendo tanto na outra pessoa quanto em você. Amém? Eu queria lançar um desafio para nós essa semana. Que durante essa semana nós venhamos refletir sobre como nós podemos sair da infância espiritual e avançar na fé. Abre aí um versículo para nós meditarmos. 2 Pedro 3,18. Segunda Pedro 3,18. Que vocês meditem nisso. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém? Olha só, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias 4 diz que o meu povo está sendo destruído por quê? Porque lhe faltou porque tu, sacerdote, rejeitaste e às vezes a gente está achando nessa passagem de Efésios aqui, 4:6, de Oséias, 4:6, de que o sacerdote é o pastor. Nós somos um reino de sacerdotes. E o conhecimento não tem a ver somente, irmãos, com o que você sabe, com o intelecto. A palavra conhecer aqui é se unir ao ponto de se tornar um. É o relacionamento íntimo, que torna um homem e uma mulher uma só carne. A ideia aqui de conhecer o Senhor é se unir a Ele. Vocês estão comigo ou não? Ao ponto de nós sermos um. Porque não é só saber quem Ele é, não é saber versículos, não é ter na cabeça passagens, palavras decoradas. Não é sobre isso. É sobre a prática, é sobre as pessoas começarem a ver nas nossas atitudes Jesus, através do nosso olhar, a mansidão, amém? A humildade, é ver a misericórdia, a justiça. Isso é conhecer Jesus. E por muito tempo eu disse aqui, e ainda em alguns momentos da minha vida, o Senhor me leva a orar aquela música, eu quero conhecer Jesus, até ao ponto de ser achado nele, amém? Que nós possamos sair daqui hoje entendendo a nossa responsabilidade, e não só entendendo, mas compromissados em mudar a nossa realidade, de sairmos deste lugar de imaturidade, de sairmos deste lugar de meninice, de infantilismo, amém? E começarmos a crescer, a caminhar para esse lugar, de sermos homens e mulheres maduros, chamados pelo Senhor para sentar na mesa, para cuidar das coisas do seu Pai. Amém? Das responsabilidades. Deus, Ele colocou sobre nós uma responsabilidade. Deus, Ele já te capacitou. Pedro vai falar isso. Você não precisa receber nada, você já tem tudo o que você precisa para viver uma vida piedosa no Senhor, para expressar quem Ele é. Amém, irmãos? Então não é de mais um culto poderoso que você precisa, apesar de ser muito bom os cultos poderosos.
Eu gosto de cultos onde o Senhor se move de maneira sobrenatural, trazendo cura, falando ao nosso coração, nos levando a um lugar de quebrantamento. Mas nós precisamos nos responsabilizar com aquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos levantar e falar: eu preciso ser uma expressão da glória de Deus. Eu sou a arca da aliança que vive andando pela terra, ou seja, aonde a glória de Deus se manifesta. Amém? Que nós possamos entender isso. Nós somos os portadores da glória de Deus. Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Glória a Deus. Vamos embora então? Se põe de pé. Eu queria hoje, irmãos, que nós curvássemos a nossa fronte e nós tivéssemos um minutinho só aqui de meditação. De que nós meditássemos em como está a nossa vida. Será que nós estamos sendo pessoas realmente maduras? Ou nós ainda estamos agindo como meninos? Será no tempo em que nós já devíamos ser mestres ensinando, nós ainda estamos buscando entender ainda sobre coisas básicas, porque nós não temos nos dedicado à prática da justiça, ou à prática da verdade, que é a palavra de Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, e nós pedimos para que mais uma vez o Senhor venha sobre nós, não gerando somente consciência, porque quantos de nós temos a consciência, mas não conseguimos sair do lugar de estagnação? É como se nós estivéssemos amarrados, presos por cadeias. Espírito Santo, eu oro agora por libertação em nome de Jesus, que cadeias mentais agora, de palavras que foram liberadas por cônjuges, por pais, por professores, palavras que ainda ecoam no nosso coração, ainda trazendo em nós um sentimento de incapacidade, de inoperância, de estagnação, agora sejam trocadas, Espírito Santo, pelas tuas verdades. Que essa pessoa não dê mais vazão a esses sentimentos, mas que ela possa se aplicar a ouvir a tua voz, a sua palavra, as suas orientações, aquilo que o Senhor declara sobre ela, as suas verdades agora, Espírito Santo, possa vir sobre nós, nos trazendo direção, nos trazendo entendimento, nos dando, Pai, impulso de fato para viver uma nova realidade no Senhor, Deus. Nós não precisamos de algo novo, nós não precisamos, Pai, de um novo derramar, nós não precisamos, Pai, de um outro toque, não. Nós precisamos hoje, Deus, estar convictos daquilo que o Senhor já fez há 2000 anos, do seu Espírito que já foi derramado há 2000 anos, e hoje nós estamos aqui pedindo, Deus, nos ajuda a nos comprometer com essa verdade, nos ajuda a entrar naquilo que o Senhor já iniciou, no avivamento que o Senhor iniciou há 2000 anos atrás. Nos tira, Pai, do olhar, Pai, de a si mesmo. Nós ainda estamos olhando para nós mesmos, ainda nós estamos preocupados somente com nós mesmos. Leva-nos no lugar, Deus, de estar no centro da tua vontade, olhando e vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos sonhar os teus sonhos, nós queremos viver os teus planos, nós queremos entrar na realidade do Senhor, na tua verdade, ó Deus, porque esse é o melhor lugar da terra, este é o lugar mais seguro da terra, a sua presença, o lugar da comunhão com o Senhor. E nós, Pai, não queremos mais sair deste lugar.
Mas se hoje, Pai, algumas pessoas ainda têm dificuldade de voltar para esse lugar, que o Teu Espírito Santo os encontre nessa noite, fortalecendo eles agora, Pai, firmando os passos agora deles, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que tem amarrado, prendido agora, este meu irmão, essa minha irmã, seja quebrado agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus, nós queremos viver a Tua verdade, nós queremos viver a Tua realidade, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e é dela que nós precisamos. Não é de filosofias humanas, não é de sabedoria barata humana, não. Nós precisamos da palavra, que é como espada de 2 gumes, capaz de penetrar, cortar corpo, alma, juntas, medulas, e é apta para colocar para fora as motivações do nosso coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, encontra esse meu irmão agora, que no seu íntimo está dizendo: eu não tenho força, eu não consigo. Espírito Santo de Deus, encontre esse meu irmão, essa minha irmã agora, em nome de Jesus. Oro por satisfação agora. Toda insatisfação agora a respeito da sua vida, dê espaço à satisfação agora em Cristo Jesus. Que você se sinta satisfeito em ser salvo, em ser encontrado em Cristo. Que a sua alegria volte a ser a da salvação, e não aquilo que você tem ou aquilo que você quer adquirir. Espírito Santo, vem como brisa agora. Não há outro como Tu. Não há outro que eu preciso além de Ti. E as batidas do meu coração chamam o Teu nome.